Olha, acabei de ver um vídeo do Ciro Gomes falando sobre câmbio e juros. Olha, tem várias constatações ali que eu concordo plenamente. Ele reclama dos juros excessivos, que nós estamos pagando mais de 860 bilhões por ano de juros, reclama do ataque especulativo contra a moeda, fala que teve um cartel do sistema financeiro, com a proteção da mídia. Eu concordo com tudo isso. Agora, ele embaralha os fatos e faz uma falsificação ao colocar tudo na conta do presidente Lula. Até porque Ciro Gomes sabe que foi aprovada a lei de autonomia do Banco Central, infelizmente, que é um absurdo, porque o presidente é eleito pelo voto popular e ele fica só com a parte da política econômica, a política fiscal, porque a política cambial e monetária fica com o Banco Central, com o indicado, que era o Roberto Campos Neto, indicado pelo Bolsonaro, que tinha um claro objetivo de sabotar a economia brasileira. Então não é correto fazer o que Ciro fez. Ciro tem hora que fala o seguinte, da irresponsabilidade criminosa do Lula e sua banda. Aí fala sobre os juros. Fala com algo que eu concordo. A gente está gastando, eu sempre repito isso, de outubro de 2023 a outubro de 2024, 869 bi de pagamento de juros. Aí o mercado, essa turma, fica em cima dos gastos primários, que para cortar dos pobres, cortar de saúde, cortar da educação. Sabe qual é o déficit primário que nós vamos bater no final desse ano? 30 bi. 869 bi de pagamento de juros. O déficit nominal, que é o que vale para a dívida, soma essas duas questões. E eles, de fato, blindam essa imprensa, porque como houve um novo aumento de 1% da taxa Selic, isso significa 55 bi a mais. E eles deixaram apontado mais 2 pontos à frente. Vão para mais de 1 trilhão. O Ciro fala isso. E está correto. É o excrescência o que está acontecendo nesse debate. Agora, onde ele é jogar isso na conta do Lula. Tentar misturar tudo como se fosse a quebradeira do Brasil pelo governo PT. Você sabe que esse Roberto Campos Neto tem uma postura de sabotagem. Eu tenho aqui, vou fazer um vídeo depois, data. Você sabe que a gente começou esse ano, até abril, o mercado tinha previsão que a taxa Selic ia chegar a 9%. Né? Nós estamos acabando o ano com 12,25%. E eu quero depois mostrar aqui para vocês. Houve uma ação deliberada do Roberto Campos Neto, quando o governo, no dia 15 de abril, decidiu que ia mudar a meta de 2025, em vez de um superávit de 0,5 para um déficit de 0. Olha, gente, todo mundo, o mercado estava precificando um déficit de menos 0,7. Então o que o governo fez foi ajustar essa expectativa, essa previsão, para números reais, números possíveis. Pois bem, isso aí foi necessário. Nesse mesmo dia, ele dá a declaração em Nova York e ele vai mudando a expectativa do mercado. Foi ele que ia construindo essa expectativa e depois ele seguia o que o mercado dizia. Foi isso que foi feito. Uma semana depois, dia 15 de abril, o mercado já estava projetando taxa Selic para 9,5%. Aí continuaram as declarações dele. Aí tem aqui o portal Seu Dinheiro. Efeito Campos Neto leva reviravolta nas projeções para a Selic no fim desse ano. Ou seja, tem toda a história. O problema é que o Ciro Gomes sabe disso e tenta colocar isso na conta do Lula. A mesma coisa em relação ao câmbio. O Roberto Campos Neto tinha feito 127 intervenções para segurar o preço do dólar com o Bolsonaro. Agora ele permitiu, no governo Lula, só 2. Esse ataque especulativo, que ele estava participando desse processo, que é um ataque especulativo contra a nossa moeda. Você sabe que o Braulio Borges, ele tem escrito, dessa questão do câmbio, que se não fossem os fatores externos, o dólar, em vez de estar 6,10, 6,15, era para estar 5,60. De fato, teve a eleição do Trump. Mas tem questões internas. Teve essa transferência de remessa de dinheiro para o exterior de dólar, a título de lucros e dividendos. Tem muita filial transferindo lucro para a matriz, fora do país. E isso teve um impacto, foram mais de 18 bi. Mas teve a especulação braba de uma turma que quer ganhar dinheiro apostando com dólar mais alto, mas também de uma turma que quer derrotar o governo do presidente Lula. Esse ataque especulativo com o dólar era para cercar o governo do presidente Lula, para fazer o Lula atuar e aceitar a agenda antipovo desse pessoal. Isso o Ciro Gomes não reconhece. Ele junta tudo. Então é errado esse tipo de construção. Eu até digo aqui, ele tem que falar pelo menos da vida real do povo brasileiro, porque teve a parte que o Lula pôde fazer, apesar da sabotagem do Banco Central com o dólar e da sabotagem do Banco Central
em relação à política monetária. Porque eu estou convencido que essa turma do mercado quer derrotar o Lula e quer fazer com que a economia desacelere. Porque na vida real, Ciro, os resultados da política do Lula são muito expressivos. Você sabe que a gente vai crescer esse ano mais de 3,5%. No ano passado, o mercado dizia que a gente ia crescer 0,8%. A gente cresceu 3,2%. Então, as políticas do Lula estão segurando esse crescimento. Você sabe que o desemprego caiu agora em novembro para o menor número desde 2012, 6,1%. A formalização do mercado de trabalho também. O crescimento da renda foi de 11% de crescimento da renda. O Ciro Gomes não fala. Esse ano, nós tiramos 8 milhões de brasileiros da pobreza. Então, isso aconteceu pela política do presidente Lula. A valorização do salário mínimo, ganhos reais. Você sabe que com Temer e Bolsonaro não teve ganho real. A volta de programas sociais, o PAC, Minha Casa Minha Vida, políticas sociais, Bolsa Família turbinado. Então teve todo esse processo, apesar da sabotagem do Banco Central, que foi feita de forma deliberada para travar esse governo. Eu lamento, porque tem várias constatações no discurso do Ciro que eu concordo, só que ele distorce essas informações para culpar o presidente Lula, quando na verdade o presidente Lula é a vítima desse sistema financeiro, do mercado e dessa atuação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Se você está no Bolsa Família, fala, eu estou no Bolsa Família. O IBGE diz você não está desempregado. Por que a direita sempre recorre a mentiras? Por quê? Isso é uma coisa que eu não entendo. Se você estudar um pouco, existem muitas políticas públicas de direita que são mais eficientes. Tanto que capitalismo, eu sei que tem muita gente que é contra o capitalismo, você ter a moeda, o dinheiro é algo que vingou e que prosperou. Eu sei que tem um lado da esquerda que diz que não, mas vingou. Mas a direita brasileira, ela não consegue se basear em informações reais para defender seus pontos de vista. O que ele acabou de falar aqui é uma mentira. Ele deve saber que é mentira, não é possível. Ele deve saber que é mentira. Isso ficou tão popular que até o Estadão teve que fazer um Estadão Verifica, em que ele mostra que mais de 13 milhões de beneficiários do Bolsa Família trabalham. Então vamos continuar ouvindo aqui, sabendo que essa informação que ele passou aqui é mentira. E se você viu esse vídeo e não se informou, muito provavelmente você está repetindo mentiras. É preciso tomar cuidado com isso, porque se você acredita em mentiras, depois que você e o seu político, a sua trupe ganha, mentiras não tem como governar. Na hora que você governa, é a realidade que importa para as pessoas. E aí você vai perder eleições de novo. Então você só quer ganhar eleições com mentiras ou você quer o melhor do país? Então pense um pouco sobre isso. Correto ou não? Não. Você entendeu isso, né? Mas tá errado. Na pesquisa do IBGE, se você está no Bolsa Família, o IBGE diz que você não está desempregado. Não. Pernambuco tem 11,5% de desempregado. Eu pergunto a vocês, como é que é o desemprego em Pernambuco se você tira BPC e Bolsa Família? Se hoje dados do governo demonstram que Pernambuco tem mais Bolsa Família do que a carteira assinada. Aí ele já desenrolou um monte de mentiras em cima de uma mentira principal. Aí fica difícil. E adianta eu continuar vendo? Porque se a base inicial ali é uma mentira, aí agora ele desenvolveu um monte de raciocínio em cima de uma mentira.